Sou o professor Rogério. Então, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao estudo da Segunda Guerra Mundial. Na última aula, nós falamos sobre a formação da área vital para o nazismo, né? Então, a conquista da Polônia, da Áustria, a invasão à União Soviética, a invasão à França. E hoje nós vamos começar a falar, nós vamos falar aqui, né, hoje sobre, né, a queda do eixo e como é que essa derrota que o eixo vai sofrer no Ocidente, ele vai causar, né, no caso, a, assim, a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, essa foto aqui, né, no caso, a foto que é colocada aqui por nós, né, essa foto do Hitler à frente à estátua, né, a Torre Eiffel, é uma, ele tem uma simbologia muito grande, né, da supremacia alemã, né, onde o Hitler se considerava já quase vitorioso, né, que a vitória contra os povos, né, no caso lá, os franceses e os soviéticos, era questão de tempo. E isso, né, a gente vai ver que vai ser bem assim. Então, para nós começarmos a trabalhar, então, a formação da área vital para o Terceiro Reich, né, então, provocará a luta em duas frentes pelos nazistas, fato que levará, né, à sua derrota. Né? Então, a sua derrota, então, pode ir, tá? Então, as batalhas que eram dadas como vencidas pelos exércitos irão provocar a perda do seu ânimo, resultando em grandes derrotas. No caso, na frente ocidental, né, o dia D, que nós vamos, né, falar, e a Batalha de Stalingrado, que também é uma derrota muito sentida pelos alemães. Então, a primeira parte que nós vamos, né, começar a falar aqui é sobre a Batalha de Stalingrado. Stalingrado era uma cidade extremamente industrial e era uma cidade que era a porta de entrada para a região onde os soviéticos detinham uma grande fonte de matéria-prima, como minério e petróleo. Então, ocorreu, né, assim, essa batalha ocorreu entre julho de 42 e fevereiro de 43. E o resultado foi a morte aproximadamente de 2 milhões de pessoas, por fome e por conta né, dos bombardeios, entre outros ataques militares. Então, os esforços foram gigantescos realizados pelos soviéticos e o esgotamento da força do exército alemão resultou na vitória dos soviéticos, né, uma vitória fundamental, né, para o destino desse conflito. Então, aqui nós temos uma imagem, né, da cidade de Stalingrado, que era uma cidade, né, planejada, uma cidade moderna para o seu período, então um grande centro industrial, e é importante a gente frisar a importância dessa cidade para o governo soviético. Então, a Operação Barbossa, que a gente já discutiu na última aula, foi a manobra militar onde o nazismo, eles invadiram a União Soviética e invadiram a França. Só que a invasão na União Soviética não foi tão simples assim como eles estavam pensando. Então, no início, tiveram um avanço rápido, só que depois, quando eles chegam aos portões de Stalingrado, eles perceberam que se depararam com um sistema de guerrilha. Então, isso fez com que a batalha se tornasse extremamente violenta e custosa aos nazistas. Né? Então, isso vai levar principalmente à invasão da cidade, que era uma divisão cortada pelo rio, o rio Volga, né, que era cortada a cidade, então isso vai causar, né, grandes problemas para os soviéticos. Então, a Batalha de Stalingrado, que, né, oficialmente, né, foi no dia 17 de julho de 42, teve o início. Então, aproximadamente, assim, a aproximação das forças nazistas da cidade resultou a evacuação desesperada por parte da população, que cruzou o rio, né, e ficou na parte oriental da cidade. E isso, né, vai provocar aquela guerra, né, de guerrilha, e os bombardeiros não foram o suficiente para acabar com o ânimo da população. Só que com essa tática de guerrilha, as condições militares dos soldados alemães foram cada vez mais prejudicadas até que eles se renderam às forças, né, locais. E essa derrota vai fazer com que as forças militares soviéticas, as forças militares nazistas, né, perdessem seus ânimos, né, porque eles contavam com uma vitória rápida, mas isso não foi o que aconteceu. E essa derrota vai abrir espaço, principalmente para a batalha chamada como Dia D, ou a Normandia, né, por conta que
qual era a única saída para os nazistas? Derrotar Stalingrado e conquistar as fontes de ferro e de petróleo ali da região da União Soviética, fato que não aconteceu e vai gerar vários problemas para os nazistas. Aqui nós temos, né, o caso do soldado soviético com a bandeira vermelha, né, da União Soviética, mostrando a sua vitória frente aos nazistas. Então nós temos a Normandia, né, que é também chamado como Operação Overlord, né, que promoveu o desembarque de soldados dos aliados na praia da Normandia, no norte da França. Essa manobra foi tentada na Primeira Guerra Mundial, mas não teve êxito, não teve resultados positivos. Então, os nazistas, como era uma região de difícil acesso, situações climáticas extremas, os nazistas eles não se preocupavam muito. E foi realmente ali que os aliados atacaram em 44, no dia 6 de julho de 44, conhecidos como o Dia D. Né? Então, onde os Estados Unidos e o Reino Unido invadiram a França ali na região da Normandia. Então, a quantidade de pessoas mobilizadas para o dia D, então, vários historiadores, 150 mil homens, né, transportados por 1.300 embarcações. Então, além de 1.200 tanques e cerca de 12 mil aeronaves. Então, e foi utilizado também paraquedistas. Isso foi uma força militar extrema, que era necessário abrir o fronte do Ocidente para conseguir, né, o avanço dos aliados. Então, aqui nós temos uma representação de um filme chamado Resgate do Soldado Ryan, né, que é uma reprodução do dia, né, do dia D, né, onde milhares de pessoas morreram para tentar invadir a França. Então, os efeitos do dia D e do Stalingrado, da Batalha de Stalingrado, provocou uma corrida, né, entre ingleses, americanos e franceses e soviéticos para invadir Berlim. Né? Então, isso, no caso, né, foi também ressaltado, principalmente sobre a questão da derrota dos italianos no norte da África. Então, os italianos foram derrotados, né, pelos africanos, e isso vai gerar, né, a perda, né, dos efeitos, né, da formação do eixo, e isso ainda vai restringir ainda mais o poderio, né, militar desse grupo. Então, a derrota da Itália na África, em 1940, na Líbia, foi provocado, né, pela Somália, que era uma região independente ali no norte da África, e isso, né, vai provocar, né, ainda mais a perda de ânimos do soldado do eixo. Né? Então, a partir da Somália, os italianos, né, também perderam, isso vai, né, gerando uma devastação ainda maior nos ânimos, né, do eixo. Então, a partir da Albânia, né, então a Itália invadiu a Grécia, mas eles foram sendo derrotados aos poucos até, né, caírem. Então, em 43, as derrotas no norte e no leste, né, do continente africano acabaram com a ilusão fascista de recriar o Império Romano. Né, tais derrotas levaram à queda de Mussolini e depois ele foi deposto, ele foi executado e ele foi, assim, depois de preso, o rei Vítor Emanuel III foi colocado de novo no trono. Né, só que estados fantoches ao norte, né, vai tentar o fortalecimento fascista, só que isso não vai dar certo. Então, aqui nós temos uma foto dos soldados africanos no norte da África lutando contra os italianos, né? Então, uma forma de mostrar como é que nem sempre a superioridade que eles acreditavam ser correta era aquilo que se aplicava. Para Berlim, né? Então, a corrida para Berlim foi o resultado dessas derrotas, tanto de alemães, tanto, né, de italianos. Então, isso vai fazer com que ingleses e soviéticos corram para Berlim. Né? Início. Berlim foi estipulada como alvo prioritário por Stalin, que desejava conquistar a cidade antes dos britânicos e americanos. Então, a obsessão do líder soviético por Berlim, né, pode ser vista em uma vingança pessoal com a missão da União Soviética. Então, aqui nós temos algumas imagens assim, de Berlim, um pouco antes de ser dominada pelos soviéticos, e a imagem do soldado soviético colocando a bandeira no alto do prédio do parlamento de Berlim. Então, a conclusão. A Segunda Guerra Mundial ela teve marco a ambição imperialista do eixo, né, de italianos e japoneses,
Então, ao subestimar os seus oponentes, tanto o Hitler quanto o Mussolini, eles sofrem perdas irreparáveis, e isso vai gerar a queda do seu conflito. Então, mesmo com a queda da Alemanha e da Itália, o conflito na Europa chega ao fim, mas ainda havia o conflito no Oceano Pacífico, japoneses e americanos, que a gente vai ver na próxima aula. Então, aqui nós temos uma foto dessa vitória dos aliados na Europa, que é importante sempre a gente frisar, né, desse período aí. Então, eu acredito que seja importante, né, nós continuarmos no processo, né, nós vamos, né, falar mais sobre sobre a queda do Japão e como é que essa queda desse país vai ser muito importante para o fim da Segunda Guerra. Bem, então, abraço a todos e até a próxima.